Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Boa noite, Luiz. Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, querido? Como é que você tá? Tudo na Santa Paz aqui. Eu tô com alguma coisa aqui na minha frente, não tô conseguindo, vou conseguir agora. Só um minuto, pronto. E aí, tudo bom? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo bem aqui no nosso Nordeste, e aí no Recife. Tudo beleza. Tudo quente como sempre, bom como sempre, animado como sempre. Muito bacana. E cheio de ciência como sempre. Isso aí. Nosso papo vai ser muito bacana e esse tema que é muito impactante para nós nefrologistas, não só para nefrologia, como para cardiologia, para endócrino, para os clínicos em geral, não é isso? Sem dúvida, Luiz? sem dúvida. E é quente, viu? É um clima quente aí, tá todo mundo tá no clima, é um clima do mesmo jeito do Nordeste, é um assunto quente, todo mundo fala nisso, todo mundo só fala em inibidor de SGLT2. Eu acho que eu recebo 10, 15 perguntas todos os dias e o pessoal querendo saber como prescreve, por que a gente passa, se é para passar em paciente diabético, não diabético, em que estágio começa, se o paciente sem albuminúria começa ou não, né? Se é para passar para todo mundo, como é que é a indicação, com efeito colateral. Então, todo dia a gente recebe perguntas sobre o inibidor de SGLT2. É uma droga nova, uma classe de drogas novas, que tem muita dúvida. A gente ainda está conhecendo grande parte dos benefícios, né? Talvez não tenha nem conhecido todos os benefícios, mas a gente também tem que fazer a prescrição com cautela. Então, é muita coisa que a gente tem a falar hoje aí. E vamos lá, hoje eu sou entrevistado, estou aqui para responder a pergunta que for necessária aí, estou aqui à disposição para ajudar aí, Flávio. Muito e bacana. O pessoal do Nefro Academy, né? Agradecer o convite do Nefro Academy, né? Que é uma iniciativa muito boa para poder tentar fazer com que a gente consiga educar de forma prática, né? E eu acho que de forma aprofundada e atual também, todo mundo, a comunidade médica, né? Tanto estudantes quanto nefrologistas, clínicos, e fazer com que eles aumentem o interesse nessa especialidade que é maravilhosa, né? Que é a nefrologia. Muito bacana, Luiz. Na verdade, o Nefro Academy é o braço educacional da Nefroclínicas. Essa ideia surgiu com o Dr. José Neto. E este ano tenho a honra de dividir a bancada com nada mais, nada menos que com o Dr. Eduardo Rocha e com o próprio José Neto. Então, uma vez por mês eu faço parte da bancada e também o Dr. Eduardo Rocha. Toda terça-feira a gente convida um colega nefrologista, alguém do marketing, da gestão, para estar conosco aqui e dividir a sua experiência. Então, hoje, o nosso convidado é o Dr. Luiz Sete. Luiz, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, o público do Nefro Academy. Quem é o Luiz? Quais são suas raízes? E conta um pouquinho da tua história na nefrologia. Maravilha. Então, eu sou daqui de Recife, né? Na verdade, eu nasci em São Paulo e aos 4 anos de idade vim para Recife. Meu pai é recifense, ele foi fazer nefrologia em São Paulo, residência, e voltou. Eu nasci em São Paulo, mas aos 4 anos voltei para Recife. Aqui fiz minha formação toda. Eu concluí medicina em 2005. E aí fui para São Paulo, fiz clínica médica na Escola Paulista, depois eu fiz nefrologia na USP. Eu e minha esposa, ela é oftalmologista, e aí a gente resolveu depois voltar para casa, para Recife, para poder ter nossos filhos aí, continuar a vida, tentando ter uma vida mais ou menos normal, né? E a minha trajetória aqui como médico, como nefrologista, eu acabei gostando muito da parte de ensino, né? A parte educacional. E aí eu fiz o mestrado em nefrologia, depois fiz o doutorado. Passei na prova para professor da Universidade Federal de Pernambuco, ainda hoje sou professor, uma prova de médico, também sou médico da Universidade Federal. Lá no iniciozinho, em 2011, 2012, eu até fiz no Facebook uma página chamada Nephrology Updates, mas na época não tinha muita liga ainda, porque não tinha muito acesso, né, à informação, não tinha um costume, né, de se fazer informação via internet, aí não deu. Tive que correr a vida, né? A vida da gente é uma correria danada, né? 3 filhos, tive que sair correndo, não consegui continuar com o projeto. E aí, de 2020 para cá, a gente começou esse projeto do Nefro Atual, e hoje a gente está fazendo curso online, tentando ajudar na educação médica, principalmente em nefrologia, para nefrologista. E hoje em dia eu tenho aqui a base do meu dia a dia na universidade, né? Como professor e como médico, e também no consultório privado. E agora ganhando muita força o Nefro Atual aqui, fazendo com que eu fique muito tempo engajado ainda mais, né, em ensino, em
em atualização. Então é isso, meu dia a dia, minha trajetória simples, bem simples é assim. Bacana, bacana, Luiz. Conhecer a tua história é importante, as nossas raízes também. Eu também tive uma formação em São Paulo, fiz clínica médica no servidor municipal, a nefro fiz no servidor do Estado, no IANSP, e voltei para São Luís em 2013. Luiz, o nosso tema de hoje é muito ambulatorial, tem muita prática de consultório do nefrologista. E eu queria que a gente desse uma pincelada inicial, como é que você vê a importância do consultório, do ambulatório para a prática nefrológica? E a gente sabe que muitos nefrologistas acabam indo para UTI, para plantão de diálise, para trabalho intra-hospitalar e, por vezes, deixam o consultório de lado. Como é que você vê essa importância do nefrologista no consultório e qual mensagem você daria para esse colega que ainda não começou o consultório? Comece amanhã. Amanhã de manhã você vai organizar uma sala para você sublocar um período em qualquer lugar para você começar a atender um ambulatório, um consultório. É o futuro da nefrologia, acredito que seja o futuro da nefrologia. É o futuro da nefrologia de qualidade, porque eu acho que muitas coisas que se fala da nefrologia por conta da perda de qualidade de vida que se tem hoje em dia nas clínicas de uma maneira geral, né, nas clínicas de diálise, no trabalho em UTI, paciente em visita hospitalar. E se você tiver a vontade de fazer nefrologia, que é uma especialidade assim apaixonante, e fazer a nefrologia ambulatorial, que é a base da nefrologia, né? Lembra que a nefrologia surgiu antes da terapia renal substitutiva e hoje em dia é quase que sinônimo. Mas a nefrologia hoje em dia ela é muito forte e aí os inibidores de SGLT2 ajudaram a reacender no coração talvez dos nefrologistas essa chama de dizer assim, nós somos clínicos e aqui para nós, né, bons clínicos, né, a gente tem uma formação de clínica médica, uma base sólida e hoje em dia, sem sombra de dúvida, eu estou vendo cada dia mais colegas no Brasil todo vivendo de consultório, mais do que está vivendo, inclusive, de clínica de diálise ou então de agudos, né, de final de semana, sobre aviso, sábado e domingo trabalhando. E isso está sendo muito, muito gratificante. A gente vê novamente, esse ano, por exemplo, na prova de residência, uma concorrência muito grande de nefrologia, pelo menos aqui no ENARE, que foi essa prova que saiu o resultado essa semana agora. Uma busca maior pela nefrologia do que era nos anos anteriores. E eu levanto essa bandeira. Eu acho que essa bandeira tem que ser levantada por todos nós, né? Somos dois, né, Flávio? A gente tem que levantar essa bandeira. Nós somos, sem sombra de dúvidas, bons clínicos, temos formações em clínica médica e a gente pode fazer muito pelos pacientes para diminuir a progressão da doença renal crônica para a chegada em terapia renal substitutiva. É um mercado que está aumentando muito, né? A quantidade de pacientes com doença renal crônica estágio 3 e 4 que a gente encontra no dia a dia é imensa, né? A gente está cada dia vivendo uma especialidade com mais recursos farmacológicos, recursos terapêuticos que fazem a prevenção da progressão da doença, né? E eu acho que é um mercado de trabalho maravilhoso e é o futuro, talvez, da nefrologia e é o futuro da nefrologia clínica. Recentemente, no Nefratual, a gente disponibilizou um curso que era de nefrologia ambulatorial para clínico, para fazer com que todos aqueles temas que a gente conhece, desde nefrolitíase, semiologia, exame físico, tudo do início até terapia renal substitutiva, fosse reacendida essa chama para poder trazer essa medicina de consultório de volta ao colo do nefrologista. Muito bacana, eu também sou amante do consultório e no decorrer da minha prática como nefrologista, fui cada vez mais colocando minha linha de força mais à frente para tentar prevenir ao máximo, preservar essa função renal e tentar retardar ou evitar a necessidade de uma terapia renal substitutiva. Se for necessário, a gente vai ofertar as melhores opções e preparar bem o paciente para esse momento. Entrando no nosso assunto, Luiz, a gente sabe que a gente entrou numa nova era de hipoglicemia antes, desde o marco regulatório, final da década de 2000, 2008, 2010, quando o FDA sinalizou que para o hipoglicemiante entrar no mercado, ele não bastava mais apenas baixar a hemoglobina glicada, mas sim também ter uma segurança cardiovascular comprovada. E nos últimos 10 anos, a gente conseguiu coletar muitos dados e a nefrologia foi beneficiada com algumas classes. E a gente tem esse tema quente dos inibidores de ISGLT2, que se eu já gostava de maçã como uma das frutas minhas prediletas, depois do ISGLT2, a florizina, gostei ainda mais. Isso foi descoberto em 1880 por franceses, alemães, começaram a usar o extrato da macieira como medicamento, e aí era inclusive modelo para diabetes mellitus naquela época, né, Luiz? Causava glicosúria, poliúria, emagrecimento. Isso, a gente descobriu que essa droga
Pena que a Florizina ela inibia também o SLT1, e aí tinha muito efeito Diarreia. gastrointestinal, tinha muita diarreia, e a medicação acabou que foi deixada de lado. Eu lembro, assim, eu não esqueço mais disso, porque naqueles congressos americanos, eu me lembro do Congresso Americano de 2009, que nesse Congresso Americano estava começando a surgir os primeiros inibidores de SLT2. E aí, a gente no Congresso, quando a gente está dentro do Congresso, qualquer Congresso, né, a gente às vezes tem as aulas de manhã, na hora do almoço é bem rápido, tem logo a aula de tarde. E aí, na hora do almoço, a gente tem, nos congressos maiores, no lunchbox, tem uma aula muito boa, né? E aí, eu cheguei um pouco atrasado, estava meio perdido naqueles centros de convenções imensos, e aí eu acabei só conseguindo entrar na aula de inibidor de SLT2, que era uma aula mostrando o que poderia ser o efeito glicosúrico, quanto diabetes e tudo mais. Tinha eu acho que mais umas 15 pessoas só na sala, enquanto nos outros, de anemia, falando de doença mineral óssea, as pessoas não tinham, assim, 500, 600 pessoas na sala de aula. E de 2009 até o último congresso que teve presencial em 2018, 2019, inverteu-se completamente. Tem sessão magna hoje no congresso sobre inibidor de SLT2. Foi uma revolução que aconteceu e essa droga era deixada de lado porque o pessoal falava assim, poxa, a gente tem diabéticos orais aqui bons, a insulina é muito boa, por que eu vou fazer uma medicação que vai fazer glicosúria nesse paciente, né? Ele vai ter muita infecção urinária, a gente não pode passar para esse paciente pelo problema de candidíase vaginal. E qual é o sentido de fazer isso? É uma droga pouco potente em relação à diminuição de hemoglobina glicada. Enfim, não tinha muito estudo, nem muito... Então, nenhum próprio nefrologista acreditava muito nessa droga como sendo uma droga benéfica da maneira... E foi uma surpresa para todo mundo, tá? Da maneira com que foi, da maneira com que está sendo... É uma surpresa para todos, de todas as áreas, que trata pacientes com doença renal, diabética, não diabética, doença cardíaca, fração de ejeção reduzida, preservada. Cardiologista, endócrino, clínico e nefro, eles estão assim, não podem ouvir falar que já estão com os olhos brilhando já em relação ao inibidor de SLT2. Isso tem um movimento até nos norte-americanos, são os flosinators. Existe caneca, existe broche, para que... porque a gente está nessa prática. E o paciente chegar como retorno e a gente indicar o uso da medicação nessa faixa de doença renal, que hoje já é bem mais ampla do que no início, e está cada vez aumentando a amplitude desse uso. Ainda da parte histórica e fisiopatológica, Luiz, a gente sabe que a gente tem 3 tipos de receptores SGLT2. O 2 e o 3. O 1, como você falou, basicamente ele no enterócito, né? E também está no túbulo proximal, numa parte mais distal do túbulo proximal, é verdade. E só que ele responde apenas por 10% da reabsorção de glicose no túbulo proximal. E o tipo 3, que participa mais como sinalizadores, mas não influenciam nessa questão de reabsorção tubular de modo importante. E como você falou, a gente tem as medicações que atuam tanto no canal de número 1 como no canal de número 2, mas sem grande benefício clínico, né? E a gente lembra que a fisiopatologia do diabetes, normalmente a gente não elimina a glicose pela urina. Isso não é o habitual. A gente tem o limiar de reabsorção tubular de glicose que gira ali em torno de 180 mg por decilitro. E quando é paciente diabético, o rim também vira cúmplice do diabetes. Esse limiar é aumentado para cerca de 240. E também uma hiperativação desses receptores, não é isso, Luiz? Isso mesmo. Então, assim, a fisiopatologia do diabetes é bem complexa, né? Mas falando, existe aquele octeto de Defronzo, existe muita coisa que acontece no diabetes tipo 2. Que é o que a gente está abordando aqui, porque o diabetes tipo 1 ainda não está muito liberado, não está liberado, apesar de o pessoal off-label, alguns estarem fazendo diabetes tipo 1, ainda diabetes tipo Sim. 2 é o modelo que foi utilizado para os grandes estudos, que a gente pode até comentar os grandes estudos aqui, que utilizaram o SLT2. A fisiopatologia, na verdade, do diabetes, ele é complexo, e no rim ele envolve esse aumento da reabsorção de sódio e glicose no túbulo proximal. Então, o que acontece quando a gente tem isso? Acontece que a gente vai ter um status de hipervolemia, e esse status de hipervolemia vai favorecer a hiperfiltração, que é um dos marcos principais iniciais do diabetes tipo 2. Então, a gente vai ter hiperfiltração. A gente sabe também que a insulina, a hiperinsulinemia, faz a vasodilatação da arteríola aferente, aquela que chega até o glomérulo. Então, a gente vai ter também outro fator importante aumentando o hiperfluxo, né, que é o mecanismo inicial. Muitas vezes a gente vê isso na prática, né, paciente que tem a taxa de filtração glomerular de 180, 170 e que começa depois a surgir a albuminúria, e aí depois a albuminúria de significado mais importante, e aí por diante a fisiopatologia natural do diabetes do tipo 2. Mas o que acontece? A gente começa a reabsorver muito sódio e muita glicose no túbulo proximal, e aí deixa pouco sódio chegando
no túbulo distal, na mácula densa, no aparelho justaglomerular, que ele vai ter, na verdade, duas funções importantes. Uma delas a gente já sabe, que é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e com essa ativação, a gente faz a vasoconstricção da arteríola eferente, que é aquela que sai, fazendo com que haja um aumento ainda maior do hiperfluxo, ou seja, você diminui o cano que sai e aumenta o cano que entra dentro do glomérulo, aumentando o hiperfluxo glomerular, fazendo com que haja um aumento da albuminúria. Mas, paralelamente, a gente tem na mácula densa a secreção de adenosina, que faz com que haja um aumento maior ainda da dilatação da aferente. Então, era um mecanismo que não era muito conhecido, nem dava-se muita bola ao mecanismo da adenosina causando vasodilatação, que é o aparelho justaglomerular secretando adenosina, fazendo com que haja dilatação da aferente. Então, a gente fazia o que na prática? O que a gente fazia na prática no paciente diabético? Todo mundo fazia isso. Vamos utilizar os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque aí vai fazer com que haja uma dilatação da eferente, da que sai, e aí a gente diminui o hiperfluxo e a gente faz com que haja uma diminuição da albuminúria e diminui, de certa forma, esses erros na fisiopatologia do diabetes. Isso aí foi feito durante muito tempo, cara. Era assim, não tinha outra opção. E até hoje é muito válido e até hoje deve ser usado. E todas as terapias que a gente vê hoje com o inibidor de SGLT2 é uma terapia que a gente chama add-on, ou seja, uma terapia que é adicionada à terapia padrão, que é inibidor de EquBRA. Agora, a gente faz isso e fazia isso de forma única. Então, a gente organizava, mandava o paciente fazer dieta hipossódica, diminuir a hipertensão intraglomerular, dieta hipoproteica, diminuir a hipertensão intraglomerular, perda de peso, controle glicêmico. A gente pedia para fazer a dilatação da eferente com os inibidores de EquBRA, mas a aferente continua lá dilatada, continuava dilatada. A única coisa que realmente alterava a dilatação da aferente era a dieta hipoproteica. Mas é muito difícil a gente fazer a dieta hipoproteica, especialmente no paciente diabético. Então a gente ficava meio de mãos atadas, até que surgiram os inibidores de SGLT2. Esse é o único combate que a gente tem prático, farmacológico, para agir no túbulo, na arteriola aferente. É utilizar os inibidores de SGLT2. E aí é uma droga maravilhosa para isso, porque ela bloqueia a fisiopatologia que leva à diminuição do aporte de sódio no túbulo distal. Ou seja, quando você bloqueia a reabsorção tubular proximal de glicose de sódio, mais sódio chega no aparelho justaglomerular. O aparelho justaglomerular entende que está tendo um fluxo sanguíneo adequado e aí ele diminui tanto o disparo de renina-angiotensina-aldosterona quanto o disparo de adenosina. E eu tenho a vasoconstricção da aferente, que é o principal benefício que a gente tem, é a vasoconstricção da aferente diminuindo o hiperfluxo. Aí a gente tem uma diminuição exorbitante, né? uma diminuição grande do hiperfluxo, fazendo com que haja uma diminuição também da albuminúria. Isso, e lembrando que a aferente é muito mais calibrosa do que a eferente. Então, fisiopatologicamente, faz muito sentido a gente fazer uma vasoconstrição na entrada do que uma vasodilatação na saída. Então, esse peso são medidas diferentes da entrada e da saída, e por isso pode trazer um benefício através desse mecanismo que você comentou. Zé Neto comentou aqui sobre o risco de cetoacidose em DN1. A gente sabe que isso pode existir, né? Inclusive é um aspecto prático que a gente vai comentar mais adiante, para a gente avaliar esse risco de cetoacidose pré-tratamento. Eu costumo pedir peptídeo C pré-tratamento para a gente ver essa função pancreática e também avaliar esse risco de cetoacidose. Luiz, a gente sabe que esse mecanismo não explica todos os benefícios que SGLT2 pode nos trazer. Por exemplo, a gente sabe que pode ter uma redução do consumo de ATP no túbulo proximal e uma consequente, um aumento de eritropoetina, inclusive, uma poliglobulia. Alguns pacientes podem nos trazer, inclusive, uma menor necessidade de eritropoetina na doença renal crônica. Você tem observado isso também no teu consultório? Sim. É um efeito descrito na literatura já de melhora, inclusive é uma das possibilidades para diminuir a taxa de progressão da doença renal crônica, ou diminuir os efeitos, aumentar os efeitos benéficos que existem do inibidor de SGLT2 cardíacos, por exemplo, com melhora de anemia, melhora de hematócrito, enfim. Ainda a gente não compreende exatamente o que é que acontece. Existem as hipóteses para poder dizer. Porque, assim, aqui para nós, assim, falando um pouquinho da evidência científica disso, a gente sabe que, antigamente, até pouco tempo, e até tem gente hoje que fala, que os inibidores de SGLT2 é como se fossem os diuréticos de luxo. Né? Você tem ali pacientes que, não, isso aqui é um diurético de luxo, o paciente vai ter natriurese, né? Vai perder peso, né? O paciente perde aí 3 a 5% do peso, 1 a 3% do peso, diminui ali 3 a 5 milímetros de mercúrio, pouca coisa, mas vamos dizer assim, não, isso aqui é um diurético de luxo, ele não tem benefício cardíaco específico.
Se falava isso depois do EMPA-REG. O EMPA-REG, que foi o primeiro estudo lá em 2015, que foi o primeiro a ser publicado, mas não foi o primeiro a ser iniciado, né? Naquela época ali, a gente só fazia estudo com o inibidor de SGLT2 em diabético. E a gente pegava os diabéticos de alto risco cardiovascular. Então, os 3 primeiros estudos, que foram o EMPA-REG, o CANVAS e o DECLARE, foram os 3 primeiros, com 3 drogas diferentes. Aí vale aqui começar a falar um pouco que parece ser um efeito de classe, não tem relação provavelmente a uma droga específica. Efeito de classe, essas 3 drogas, nesses 3 estudos, que foi o EMPA-REG, a empagliflozina, o CANVAS com a canagliflozina e o DECLARE com a dapagliflozina, os 3 pegaram pacientes com alto risco cardiovascular e diabetes tipo 2 e viram diminuição de desfecho de MACE, né? MACE. E aí, beleza, diminuiu o desfecho cardiovascular, e o pessoal começou a falar, não, mas isso aqui foi um diurético de luxo, porque teve melhora da pressão, melhorou um pouquinho o controle glicêmico, mas deixou todo mundo encasquetado de assim, por que é que os inibidores de SGLT2 diminuíram a chance de hospitalização por IC, por exemplo? Por que é que diminuíram a chance de mortalidade por infarto, AVC, não fatal? E aí foram feitos depois a segunda geração. A gente tem 3 gerações, mais ou menos, de estudos, né? 2015, 2017, 2018, depois em 2019 foi que veio com muita força, principalmente no estudo Credence 2019, tá? 2019 Esse aí foi um quebrou marco. o paradigma. Esse quebrou o paradigma. Por que ele quebrou o paradigma? Porque ele foi um estudo, assim, esses primeiros 3 estudos mostraram também melhora de desfecho renal, mas foi subanálise. Análise de subgrupo, desfecho secundário, e aí a gente sabe que na prática isso aqui é importante, mas no fundo, do ponto de vista científico, ele mais sugere hipóteses do que ele confirma o estudo de avaliação de desfecho secundário. Então, aí eles disseram assim, bora fazer um estudo que avalie como desfecho primário a diminuição de entrada em diálise, duplicação de creatinina, morte por causa renal e morte por causa cardiovascular. E aí foi feito o Credence, que foi um estudo da canagliflozina em 2 doses, utilizando pacientes diabéticos tipo 2, agora com alguns critérios. O primeiro deles tinha que estar otimizado para IECA ou BRA, tá? Então, esse é o primeiro critério mais importante que eu acho, que a gente, às vezes, na prática, a gente fica no afã de começar uma droga, mas não começou a outra, que foi a droga que era inicialmente utilizada. Nem inicia os 2 juntos, tá? Porque tem risco aumentado de piorar a hemodinâmica renal, mas enfim. E aí tinha que ter a relação albumina-creatina maior do que 300. De 300 a 5.000 miligramas por grama, e aí você tinha que ter diabetes tipo 2 e tinha que ter uma função renal acima, uma taxa de filtração glomerular acima de 30. E aí tá tudo beleza. Começaram os estudos foram feitos, interrompidos antes do previsto, porque era antiético manter o paciente em placebo em relação ao paciente que estava utilizando a droga. E aí fizeram o quê? A gente teve uma redução de 30% do desfecho renal primário para o grupo que fez. E quando a gente vê um gráfico, é super interessante esse gráfico, depois eu posso até, eu não sei como é que eu faço para enviar, mas é super interessante. Quando você imagina a taxa de filtração glomerular, como você reduz a taxa de progressão, a diferença em torno de 2,5 ml por ano em quem tomou o remédio do que quem não tomou, quando a gente vê isso em 10 anos, é impressionante como é diferente a vida, a chegada do paciente em diálise. Às vezes você chega em diálise 10 anos depois do que aquele que não iniciou. E isso foi um boom. Nesse ano de 2019, eu acho que a gente teve 2 conceitos importantes. O primeiro, desfecho renal primário, ele é excelente em quem usa no diabetes tipo 2 e nesse ano tiveram a coragem de fazer, e eu acho a curiosidade científica, né, que a gente gosta muito de ter, né, de falar sobre o uso da dapagliflozina nos pacientes com fração de ejeção reduzida sem diabetes. Isso foi super curioso, porque isso aqui pegou todo mundo. Muitos cardiologistas, muita gente falava assim, cara, isso aqui é bom para quem é diabético, mas para quem não é diabético, isso aqui não funciona não, cara. Como é que pode uma droga que age no rim, aumentando a glicosura, tá diminuindo chance de hospitalização por IC? E aí fizeram o DAPA-HF, DAPA-HF. Esse em 2019 saiu também, foi um dos estudos principais do ano, que mostrou diminuição de mortalidade para quem tinha fração de ejeção menor do que 40%, mesmo sendo não diabético. E aí baixaram um sarrafo de filtração para 20, né? E aí baixaram. O DAPA-HF ele ficou ali ainda mais agressivo em relação à taxa de filtração glomerular. E aí a gente ficou na nefrologia. Cadê o DAPA-CKD? Pô, a gente tem que ter um DAPA não só de insuficiência cardíaca, mas também um DAPA que faça avaliação de pacientes não diabéticos com albuminúria. Aí o DAPA-CKD, que já foi em 2020, setembro de 2020, ele trouxe para a gente a informação de que pacientes com doença renal crônica,
diabético ou não diabético, com albuminúria maior do que 200 miligramas por grama, 200 miligramas por grama, esse paciente tinha benefício em relação a desfecho duro. Não é só a duplicação de creatinina antigamente que era, não. É diminuição da taxa de filtração glomerular de progressão, morte por causa renal, morte por causa cardiovascular e entrada em diálise. Veja, desfecho duro. A gente mudou também, esses estudos trouxeram para a gente também novos marcos de desfecho em relação à nefrologia. Porque antigamente era assim, duplicação de creatinina, diminuição de proteinúria, ou seja, eram que a gente chama de surrogate markers, os marcadores, os desfechos substitutos. Desfechos moles. Moles, substitutos. Assim, não vale, isso valia, era importante, mas para a gente justificar, passar uma medicação para o cidadão, o importante para ele é que ele não entre em diálise, o importante é que ele diminua a chance de morte. E aí isso veio como um marco essencial. Interessante do DAPA-CKD, estudo grande. Então tem duas coisas fundamentais do DAPA-CKD. A primeira, 4.000 pacientes. Fazia tempo, né, velho, que a gente não via um estudo de nefro com 4.000 pacientes aqui para nós. A segunda, o Brasil brilhando como segundo local de... Segundo lugar, cara. Nos Estados Unidos, 500 e poucas pessoas, a gente 300 e poucas pessoas. O segundo país do mundo que mais recrutou, ou seja, a nossa população foi representada. A nossa população foi representada. Então, assim, ou seja, dá para a gente usar aqui, a gente deve usar aqui. E aí, esse estudo teve uma redução de desfecho em torno de 40% nesse desfecho do composto, tá? O composto de morte cardiovascular, renal, entrada em diálise e diminuição da progressão, da piora da taxa de filtração glomerular em 40%. Então, isso foi um marco, tá? 60% dos pacientes, em média, eram diabéticos, 40% não diabéticos. Incluírem quem esses não diabéticos? Desses 40%, mais ou menos metade só hipertensão e os outros 20% glomerulopata. Ó, glomerulopata. Que glomerulopata? Essa é uma grande janela, né? Mudou. IgA, uma grande janela para a gente mudar. Quando a gente vê estudo de IgA, o maior estudo de IgA hoje é o DAPA-CKD, mas foi subanálise. Aí tá bom, subanálise de subgrupo. Aí a gente, poxa, será que é ou não é? Ainda na comunidade, a gente tá tão animado que a gente tá passando para a maior parte dos pacientes ainda proteinúricos com otimização em IgA, inibidor de ECA ou BRA. A gente tá passando porque tem esse estudo de subanálise, foi do Kidney do ano passado, mas, cara, vou dizer um negócio para você. Aquela IgA que a gente sabia, veja, a gente ficou frustrado com o IgA, porque a IgA começou a fazer corticoide e começou a morrer mais. Né? Stop IgA, os pacientes começaram a morrer mais com corticoide. Quando a gente vê um estudo, que é uma subanálise, que avaliou pacientes com corticoide, com inibidor de SGLT2, que foi um estudo, o maior estudo até hoje feito para inibidor de SGLT2, e a gente diminui chance desse paciente progredir para doença renal crônica, poxa, a gente vê no ambulatório quase todo dia paciente com IgA jovem, que a gente fica de mão atada sem saber o que fazer, porque tem proteinúria e não responde inibidor de ECA ou BRA. Então, esse estudo, o DAPA-CKD, talvez na minha geração, nossa geração aqui, tenha sido o estudo mais importante de nefrologia. Eu considero, para nefrologia clínica, o estudo até hoje mais importante de nefrologia, porque a gente descobriu uma outra medicação que age na microhemodinâmica renal, diminuindo a albuminúria, diminuindo desfecho, tá? E talvez até mais potente do que os inibidores de ECA e BRA. Quando a gente vai ver lá os estudos antigos, inibidor de ECA e BRA, aqueles iniciais, o Renal, aqueles estudos lá com losartana, com enalapril, com captopril, a gente vê o benefício em relação a desfecho, é um benefício mais ampliado, e dizendo aqui, uma terapia add-on, ou seja, uma terapia que eu adiciono ainda mais benefício a quem já tinha o benefício do ECA e BRA. Uma mensagem interessante do DAPA-CKD é o NNT. Então, o NNT de 19, excelente, maravilhoso para uma intervenção medicamentosa. Então, a cada 19 pacientes que usaram a medicação, colheram o benefício de reduzir o desfecho. Então, é um NNT maravilhoso. E também lembrando de GESF, né? Apesar da IgA ter tido um resultado excelente, com 70% de redução de risco, a gente também tem que lembrar da GESF também, que uma subanálise, a gente teve um bom resultado, né, Luiz? Com certeza. A GESF, ela teve um bom resultado, não tão bom quanto a IgA. Ele não foi tão representado quanto a IgA, mas tem que lembrar que na GESF não podia estar em uso de corticoide. Então, muita gente pergunta no dia a dia assim, poxa, esses pacientes estão imunossuprimidos. Porque o que a gente quer na nefro, a gente ficou tão feliz na nefro, que a gente quer agora extrapolar. E aí eu vou falar o seguinte, eu sei, a gente está muito feliz, muito animado, mas a gente tem que ter pé no chão também. A gente tem que utilizar os critérios que foram utilizados. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui que eu vejo na prática, as pessoas prescrevendo os inibidores de SGLT2 para pacientes que não foram incluídos, foram excluídos daquelas análises do Creedence e do DAPA-CKD. Então, por exemplo, doença renal policística autossômica dominante. A gente não entra, é critério de exclusão.
tá todo mundo querendo utilizar em outras áreas. Por que que não entra? Provavelmente. Porque quando a gente diminui diminui a volemia do paciente pela indução da natriurese, a gente acaba estimulando a DH, que é a via, muitas vezes, sinalizadora do crescimento do cisto. Então, a gente quer hoje, com o tolvaptan, diminuir a ação do ADH, e quando a gente baixa a volemia, a gente acaba aumentando a secreção da ADH. Tem estudo em camundongo mostrando que aumenta o tamanho do cisto. Então, a gente ficou muito animado, mas talvez para doença renal policística autossômica dominante, não. Diabetes tipo 1 é outro também, que a gente fica querendo diminuir a taxa de progressão da doença com diabetes tipo 1, mas a gente tem um risco grande tanto de hipoglicemia, que aí quem está usando insulina, sulfonilureia, tem um risco um pouco aumentado de hipoglicemia, mas também de cetoacidose euglicêmica. Então a gente fica mais receoso no diabetes tipo 1. Nas outras glomerulopatias, cara, lúpus, mas eles excluíram pacientes lúpus, com vasculite, imunossuprimidos, que estão em imunossupressão nos últimos 3 ou 6 meses. Então a gente ainda não tem todas as respostas para os outros subgrupos, mas para a grande massa de pacientes, que são pacientes diabéticos, hipertensos, ou seja, pacientes não portadores de glomerulopatia ou de doença renal policística, é uma medicação maravilhosa. Sem dúvida alguma. Lembrando que transplantados também a gente tem pequenas séries, mas não foram representados de forma importante, a gente também não consegue extrapolar isso para o transplante renal. Tá bom, pessoal? Quem é transplantado e avalia esse tipo de paciente, lembrar desse detalhe também. Sobre estudos, Luiz, mais alguma coisa para a gente comentar? Para a gente passar para a parte prática? Tem alguns estudos legais. Aí a gente muita gente pergunta só agora do sarrafo, né? Até qual taxa de filtração glomerular iniciar. E aí a gente foi puxando o sarrafo para cá, né? Foi de 30 ml, passou para 25 da DAPA-CKD, tá? O DAPA-CKD a partir de 25 já foi. E aí a gente teve 2 séries de grandes estudos do ano passado e desse ano. Não, desse ano não, do ano retrasado, já está em 22, né? Do ano 2020 e 2021, que foi o Emperor, que foi o estudo feito com empagliflozina. Teve o Emperor Reduced, fração de ejeção reduzida, e o Emperor Preserved, que foi do ano passado. Esses, com taxa de filtração glomerular acima de 20, eles mostraram em desfecho secundário também benefício cardiovascular e mostraram benefício renal também. E aí a gente fica, poxa... E mesmo não diabético? Mesmo não diabético. Mesmo não diabético. Aí a gente fica mais feliz ainda, mesmo não diabético, para poder mostrar o conceito. O que a gente espera dos novos estudos, né? A gente espera dos novos estudos, principalmente um estudo que acabou de recrutar paciente em abril do ano passado, que aí ele é o EMPA-Kidney. Né? A gente teve o EMPA-REG lá atrás, a gente teve o EMPA-Reduced e Preserved agora, e agora a gente vai para o EMPA-Kidney. O EMPA-Kidney é um estudo que tem... É super legal esse estudo, porque esse estudo ele vai querer responder 2 perguntas. A primeira, entre 20 e 45 ml por minuto sem albuminúria é para começar também, ou então entre 30 e 90 com albuminúria, se a gente deve fazer também a empagliflozina. Esse estudo é um estudo de Oxford, um estudo que não está sendo representado pelo Brasil, o Brasil não está participando desse estudo, mas é um estudo que acabou de recrutar 6 mil pacientes, tá? Acabou de recrutar em abril do ano passado, e ele tem uma abertura de 3 a 4 anos de follow-up. É bem provável, aí a gente é otimista, né? Eu sempre sou otimista, todos esses estudos que a gente falou, a maioria deles foram interrompidos antes do tempo previsto pela abertura de curva, pela segurança. Esse a gente ainda não tem, porque agora em abril desse ano vai completar 1 ano do último que entrou. Então a gente vai ter provavelmente no próximo ano ou nos próximos 2 anos aí o resultado do EMPA-Kidney, que aí a gente vai ficar mais seguro em prescrever para os pacientes com doença renal crônica, principalmente naquela taxa de filtração glomerular, estágio 4 ali, que a gente fica na dúvida se deve começar ou não o EMPA-Kidney, ou a empagliflozina. Isso, os estudos cada vez mais estão ampliando essa faixa de utilização, e isso tem sido muito interessante a gente coletar essas evidências. E é muito interessante que é uma ciência, às vezes, às avessas. A gente está tendo bons resultados e, posteriormente, a gente está indo atrás de alguns mecanismos que explicam esses bons resultados. Isso é muito bacana. Luiz, fazendo uma pausa aqui, antes da gente entrar na parte prática, eu queria lembrar para quem está nos assistindo, sábado passado a gente teve o simpósio de IRA em BH, foi sensacional, o doutor Fernando Lucas, Eduardo Rocha, a doutora Ellen de Brasília participou lá com terapia contínua, e no mês de março, 19 e 20 de março, na capital federal, a gente vai ter mais um NefroExpert. Uma imersão, 2 dias, com grandes nomes da nefrologia, temas fora da caixa, como marketing, gestão, temas clínicos, doença renal policística, nefrite lúpica, transplantes e muito mais nesse encontro que vai ser em Brasília, à beira do lago, lá no Royal Tulip. Para quem quiser se inscrever, passa no perfil do Nefro Academy e se inscreva. A gente só tem mais 6 vagas, vai ser casa cheia na capital federal.
eu já estou com minha presença garantida e minha passagem comprada para a gente estar lá. Luiz, para a parte prática, vamos lá? Vamos lá. Práticas, o que não tem no livro, de forma simples, para que a gente consiga convencer mais colegas a vir para o nosso time a prescrever as glifosinas de forma mais consistente. Porque, às vezes, o paciente chega no nosso consultório, isso aconteceu comigo algumas vezes, especialmente no começo da terapia. O paciente estava bem, a gente estava conseguindo manter a função renal, e, às vezes, eu não lembrava de prescrever o medicamento naquele início. Até aquilo se tornar automático, da gente sempre lembrar desse add-on e adicionar essa medicação, de conversar a respeito disso. Me conta aí, no consultório, como é que você faz para iniciar a terapia? Primeiro, assim, dizer que eu sempre fui obsessivo no HC aqui de Pernambuco com os residentes. Em todo paciente que eu olho e que tem doença renal crônica, eu era obsessivo em fazer a pergunta e dizer assim, por que ele não está tomando inibidor de ECA/BRA? Aí eu olhava assim, por que ele não está tomando inibidor de ECA/BRA? Existe alguma justificativa para ele não estar usando? E aí agora eu digo, por que esse paciente não está tomando inibidor de SLT2? Claro que no SUS é uma medicação ainda que ela é cara, uma medicação que ainda é indisponível ainda no SUS, mas no consultório a gente vê todo dia e prescreve todo dia praticamente inibidor de SLT2. Então já virou uma droga assim, tá? Conceitos práticos que a gente tem que ver. Primeiro, antes de prescrever qualquer medicamento, saber se ele se encaixa nos critérios de indicação. Ou seja, se esse paciente estava no critério de inclusão. Não pode ser paciente imunossuprimido, não pode ser paciente com doença renal policística, aquilo que a gente já falou. Se o paciente preenche o critério de inclusão, eu acho que 3 cuidados a gente tem que ter com esses pacientes antes de prescrever. O primeiro é, será que esse paciente ele vai ter condições financeiras de continuar o tratamento durante o período que a gente está prescrevendo? Porque assim, não adianta muita coisa a gente também prometer que vai diminuir 30% da taxa da chance de entrar em diálise, tudo isso, se ele não tiver condições no futuro de utilizar essa medicação. É a primeira coisa que a gente percebe. E isso é um ponto muito importante que você tocou, que a gente tem o CKDOPS mostrando isso. A gente já tem IEC, BRA, a gente já tem controle glicêmico aí, mas a gente não consegue, em boa parte dos pacientes, trazer esse resultado. Então, a gente tem uma aderência em torno de 50%, 70% para que a gente atinja os alvos de pressão, de glicemia e de utilização de IEC-BRA, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente está beirando ali próximo a 70% do uso de IEC-BRA, segundo o CKDOPS. Então, é sempre importante frisar trazer essa aderência. Não é porque a gente tem uma droga nova que a gente vai esquecer das outras. A gente já tem muita coisa boa. Claro que as glifosinas estão nos trazendo uma ferramenta adicional, mas a gente sempre tem que trabalhar nessa aderência e uma equipe multidisciplinar pode fazer muita diferença também. Sem dúvida. A gente tem que observar, além do critério de indicação e da possibilidade de adquirir a medicação, 2 pontos fundamentais aqui. O primeiro ponto fundamental é avaliar se esse paciente tem risco ou não de hipoglicemia. Tá? Então, são os critérios de maior cuidado que a gente tem que ter. Ou seja, esse paciente está utilizando sulfonilureia, esse paciente está utilizando insulina, esse paciente está com a hemoglobina glicada muito controlada no alvo já. O que a gente pode fazer para minimizar os efeitos potencialmente deletérios do uso do inibidor de SLT2, que ele vai diminuir a hemoglobina glicada, e nesses pacientes, principalmente que estão com medicações indutoras ou seja, secretagogos ou insulina, os pacientes podem ter hipoglicemia, então atentar para isso é importante. Se o paciente está utilizando insulina, geralmente eu já diminuo 25% da dose utilizada, ou se ele está tomando sulfonilureia, eu já tiro, não gosto de sulfonilureia. Na doença renal crônica também é muito ruim a medicação. Sim. Às vezes é a que a gente tem, né? A gente insuliniza muito tardiamente os pacientes da gente, né? Porque é ruim insulinizar, o paciente não quer, ele fica resistente, mas a gente insuliniza tardiamente, muitas vezes o paciente sulfonilureia, a gente vai tentar retirar ou diminuir a dose também. E a terceira aspecto que a gente observa nesses pacientes é hipovolemia, né? As 2 complicações que podem existir. Lembra assim, ó, saída de sódio, hipovolemia, saída de glicose pode dar hipoglicemia. Então, na hipovolemia, aqueles pacientes que têm um status de hidratação limítrofe, aquele paciente está utilizando dose alta de diurético, aquele paciente que está com a pressão limítrofe ali, 10,7, 11,7, paciente idoso muito frágil, ou paciente que não tem acesso fácil à água, ou paciente que não tem o status de hidratação adequado, aquele paciente a gente geralmente tende a diminuir um pouco o diurético, retirar um pouco o tiazídico, ou diminuir um pouco a furosemida para poder iniciar a medicação e evitar com que haja uma lesão renal aguda associada. Que eu acho que é um aspecto interessante de falar aqui, Flávio, que você, uma vez que você faz a vasoconstricção da aferente, você diminui o fluxo para o glomérulo. Então, naturalmente, você tem a correção do hiperfluxo, que é benéfico não só em relação à hiperfiltração, mas em desfecho,
mais a gente tem uma elevação da creatinina. Tá? A gente vai ter uma elevação da creatinina e muitas vezes a pessoa fica com medo de, poxa, o paciente está aqui com 2,2 de creatinina, eu vou começar uma medicação, vai para 2,6. Que cuidado a gente tem que ter para poder fazer com que tanto os outros especialistas que estão avaliando, cardiologista, endocrinologista, não tire essa medicação nessa hora e avalie os outros aspectos, porque ela é benéfica. E foi visto que existe essa queda mais ou menos de 4 a 5 ml depois do início da medicação. Então você tem uma queda inicial, depois uma curva mais plana, enquanto que o outro que não utiliza, ele não tem a queda inicial, mas ele atravessa depois e chega mais rápido na terapia renal substitutiva do que quem fez. Então, é uma dica prática. Você vai lá com o paciente, checou se ele tem condições de comprar, maravilha. Checou se ele tem menor risco de hipoglicemia, corrigir os fatores que podem estar relacionados à hipoglicemia, sulfonilureia ou insulina. Checou se o paciente está no status volêmico, ok, vai iniciar a medicação. Primeiro, começa a dose mínima de cada uma delas. E aqui, ó, canagliflozina 100, empagliflozina 10 ou dapagliflozina 10. Infelizmente, a dapa a gente não tem 5 sozinha. A gente tem ela com 5 junto com metformina, mas não tem ela 5 sozinha. Então, começa a dose mínima e 4 semanas depois checa a creatinina desses pacientes. Como a gente faz com o inibidor de Equibra? A gente checa geralmente creatinina e potássio depois de 4 semanas. Aqui a gente vai checar creatinina. Se não houve aumento maior do que 30% da creatinina, segue o jogo. Se houve aumento maior do que 30% da creatinina, eu tenho que olhar duas coisas. Aquilo que a gente olhou antes. Primeiro, se teve como algum fator precipitante que explicasse. Como é que está a volemia dele? Ah, não, ele ficou hipotenso. Ele começou a ficar com muita sede. O paciente começou a ficar, tá mais desidratado clinicamente. Aí a gente vai lá e tenta corrigir isso, tá? E aí, não, ele não está desidratado e o paciente piorou a taxa de filtração glomerular em mais do que 30%. O que é recomendado é que a gente pare, tá? Pare a medicação e reavalie se voltar ou não voltar. Se voltar é porque a gente tem um fator hemodinâmico muito importante e talvez a gente precise corrigir outros fatores relacionados à lesão renal aguda. Se não conseguir corrigir, infelizmente, esse paciente não consegue manter a droga. Esses foram os critérios de exclusão na hora do roll-in dos estudos. Tá? Aumentou mais do que 30%, não teve fator que piorou, a gente vai e retira. Tá? Esse é o racional da coisa. E aí, se o paciente depois disso, está desidratado e você evidencia acidose nesse paciente, por exemplo, ele pode estar com cetoacidose euglicêmica, pode estar desenvolvendo poliúria, polidipsia e cetoacidose euglicêmica, que a gente chama, mas a gente sabe que fica um pouco hiperglicêmico. Um pouco mais alto. E é um pouco mais alto, e aí a gente tem que suspender a droga e reavaliar como é que ele fica depois. Então, são 2 critérios que a gente utiliza para suspender a droga. Lesão renal aguda, maior do que 30% da creatina de elevação ou a presença de acidose euglicêmica, a gente já vai retirando. Super raro, viu, a acidose euglicêmica. Desses estudos aí, a gente tem... o percentual é bem pequeno. Eles consideram assim, 7 pacientes desse estudo de 4.000, 6.000 pacientes. Então, não é muito comum, principalmente nos pacientes que você inicia. Mas pacientes que internam, por exemplo, no hospital, pode ser comum. Ou seja, na presença de lesão renal aguda, a gente tem que suspender. Na presença de algum evento agudo, sepse, por exemplo, infecção, o paciente teve Covid, está internado, a gente deve suspender para evitar, como a gente faz com a metformina, evitar a acidose induzida pelo inibidor de HLT2. Isso, a acidose é muito pouco frequente esse risco, com NNH acima de 300, por volta de 320, se não me engano. E de forma prática, o que eu utilizo antes de prescrever as glifozinas é usar o peptídeo C para eu saber como é que está a função pancreática daquele paciente diabético. Né? Então, isso é importante para a gente avaliar o início da terapia e, consequentemente, medir bem esse risco de cetoacidose euglicêmica. E aí a gente, como você falou, muito bem, também faço isso na minha prática. Colocar em cima da mesa as regras do jogo. Olha, o que a gente pode esperar da medicação é isso. Sua pressão pode cair discretamente, mas a gente sabe que não é tanto assim, 3 milímetros de mercúrio, 4 na sistólica, por volta disso. E vai perder peso, em média 3 quilos ao longo desse período. A glicada, a gente pode ter uma queda ali em torno de 0,6, 0,7, como terapia hipoglicemiante. E aí, você falou, o segmento é muito importante para que a gente consiga aí ajustar as doses e depois, posteriormente, aumentar essa dose, se for possível. Lembrando que essa curva dessa queda que você falou aí no início, e vale a pena a gente conversar muito com o paciente nesse sentido, para que ele não se espante com uma creatina mais alterada logo 30 dias depois daquela consulta inicial, vai girar, vai cruzar em torno de 1 ano, não é isso, Luiz? Isso. 1 ano, finalizando 12 meses, é que a gente vê a curva, é como se quem começou no inibidor de HLT2 partisse atrás, mas com uma velocidade melhor do que o outro que está
sem utilizar a medicação. Em torno de 12 meses é onde... olha, isso é impressionante, cara, porque em 2 estudos, exatamente ali em 12 meses, foi quando a gente teve a passagem de quem utilizou o inibidor de SGLT2 em relação ao benefício da taxa de filtração glomerular. E esses estudos, a maioria deles, 2 anos, 2 anos e meio, para ter esse benefício todo, tá? Interrompidos antes. A gente não sabe, no futuro, o grau de benefício que esses pacientes podem ter utilizando as medicações. Mas tem que ser utilizada com cuidado, tá? Paciente que tem, por exemplo, prático, pronto. Uma coisa bem prática. Paciente que tem bexiga neurogênica está sondado, por exemplo. Sonda vesical demora. Né? A maior parte dos especialistas diz para não prescrever para esses pacientes. Esses pacientes estavam contemplados nos estudos, a gente não tem série. Eu vi no Congresso Americano do ano passado perguntando, aí o próprio, do ano passado não, do DAPA-CKD, o próprio pesquisador disse que a gente não era um critério que a gente excluía os pacientes, porque sonda vesical demora. Um paciente, por exemplo, nosso, que está esperando uma cirurgia para hiperplasia prostática benigna, tem uma neoplasia, de infecção urinária de repetição, a bexiga neurogênica, em que está em uso de sonda vesical demora, esse paciente tem um risco muito grande, ficam glicosúricos, eles sempre têm bacteriúria, então o risco de eles complicarem é muito maior. A gente prefere não fazer nesse grupo de pacientes, que é um grupo de pacientes mais específico. Aqueles pacientes têm infecção urinária de repetição, como causa por uma doença estrutural também, a gente prefere não fazer. Existem algumas coisas anedóticas também. Uma das perguntas que eu recebo também frequentemente é em relação à isquemia de membros inferiores. Em pacientes que tiveram. De fato, o estudo Canvas, que foi aquele lá atrás, com a canagliflozina, mostrou que aumentava o risco de úlcera e de amputação. Aumentou o risco também. Então, isso levantou o alerta, tarja preta ali no FDA, quando a gente vai ver a bula da canagliflozina, mas no Creedence, isso não se revelou como verdadeiro. Então, a gente está na dúvida se é realmente causador ou se foi um erro, se é erro sistemático, que erro foi que aconteceu, ou se foi ao acaso que aquilo ali aconteceu de aumentar o risco. Fournier também, tem episódio de Fournier. A gente tem, num dos estudos de DAPA, pacientes que tinham neoplasia de bexiga, por exemplo, e que faziam que essa glicosúria podia aumentar o crescimento do tumor, e aí se pensou nessa hipótese. Então tem ali também a recomendação do FDA para pacientes que tenham neoplasia de bexiga não utilizarem a droga, apesar de que outros estudos mostraram que não tinha diferença em relação a isso. Ou seja, tem algumas nuances que a gente está aprendendo, mas sempre levando em consideração aqui, a gente está falando de pelo menos 10 estudos, cada um estudo desse com mais de 4, 5 mil pacientes. O estudo tem de estudo com 17 mil pacientes, o DECLARE, ou seja, tem estudo com muito paciente, multicêntrico, multicontinental. Então, assim, a gente tem já uma certa robustez de segurança no uso dessas medicações. Agora, claro, sempre pontuando ali aquelas exceções que a gente não deve usar. Isso, a gente está conhecendo a droga aí na nossa prática, né? A gente tem estudos corroborando esse nosso uso de modo muito seguro e a gente deve alertar sobre esses efeitos colaterais, esses riscos que podem ocorrer, apesar de alguns desses efeitos colaterais, os estudos mostraram que a gente tem ali equiparado nas duas populações estudadas. Isso. Luiz, uma pergunta prática. Tem um paciente, um renal crônico, ele já está otimizado, está com Iecbra, tem 500 miligramas de relação albumina-creatinina, e no decorrer do acompanhamento, você adicionou a glifosina, da glifosina 10 miligramas, 1 ano e meio depois, o clearance dele caiu para 18, digamos assim. Você tem mantido a medicação, tem suspendido, o que você tem feito na prática? Eu fico só imaginando, quando me perguntam isso, eu fico só imaginando. Pô, se eu fiz a dapagliflozina e depois de 1 ano, 1 ano e meio, está em 18, caiu muito a taxa de filtração glomerular, cara, se eu não tivesse começado, estava em diálise já. É a primeira pergunta que eu falo, a primeira coisa que eu falo. Porque esse paciente, ele teve um retardo da taxa de filtração glomerular. Mas aí a pergunta fica, quando suspender? Então, uma dica para vocês. Gliflozina não é metformina, que a gente deve suspender. E Equibra não é metformina, que a gente deve suspender quando o clínico chega em menor do que 30. Tá? Não façam isso. O paciente é diabético, é hipertenso, qualquer etiologia, e Equibra, ele está ali com 25 ml de clearance, 20 ml, deixa o inibidor de Equibra, só tira se tiver hipercalemia refratária. No inibidor de SGLT2 é a mesma coisa. Mas o inibidor de Equibra você pode até deixar ele até entrada em diálise. O paciente tem benefício cardiovascular. A gente tem 2 estudos retrospectivos mostrando que se tirar o Iecbra ali, ele morre mais de doença cardiovascular. Então, Iecbra a gente deixa. Inibidor de SGLT2, a gente tem que suspender no início da terapia renal substitutiva. Por 2 motivos. Porque foram o que os estudos fizeram. Então, é o que a gente tem de maior robustez. E outra coisa, a gente não sabe se funciona, porque a gente tem, quando entra
quando o paciente entra em terapia renal substitutiva, muitas vezes a gente tem a destruição excessiva do túbulo intestício. Então, muitas vezes não tem ação ali no túbulo proximal para poder ter o benefício. É claro que tem SGLT2 no pâncreas, a gente sabe que tem SGLT2 em outros órgãos, SGLT1 tem no intestino, mas o benefício, o poder, e a gente vê isso quando a gente avalia a glicosúria e a perda de peso, que é menor no paciente com doença renal crônica estágio 4, quando a gente compara com o paciente com estágio 2 e 3. Os pacientes têm menos glicosúria, eles têm menos perda de peso, eles têm menos natriurese, menor diminuição de pressão, quando ele já está menor, e a hemoglobina glicada, ela altera menos quando a gente está, ou seja, tem menos potência em relação à glicosúria e natriurese. Então, quando o paciente já está em diálise ou entra em diálise, muito provavelmente aquela medicação não vai ter seu efeito principal. Apesar de a gente saber que é possível que tenha um efeito cardíaco, é possível que tenha efeito metabólico, como tem o IEC-BRA, que a gente sabe que tem no paciente mesmo dialítico, a inibidora da aldosterona também tem, porque a gente tem receptor de aldosterona no miocárdio também, mas a gente deve suspender entrada em diálise peritoneal, em hemodiálise ou terapia renal substitutiva por transplante renal, por ser o critério que os estudos utilizaram para suspender a droga. Muito bacana, também concordo com tua opinião e tenho mantido em meus pacientes mesmo diminuindo a clearance de creatina abaixo de 20, a gente tem conseguido manter com muita tranquilidade. E o IEC-BRA é uma mensagem importantíssima, sempre tentar manter, pessoal. Estou com potássio alto, será que tem acidose? Vamos corrigir essa acidose se for possível e tentar evitar esses fatores predisponentes para que a gente consiga manter essa terapia até mais adiante e o paciente consiga colher esses benefícios. Luiz, sobre a parte teórica do nosso assunto de hoje, mais alguma consideração? Algum lembrete, alguma mensagem da parte teórica? Eu acho que não. Da parte teórica, não sei se alguém tem dúvida. A gente vai abrir para dúvida, para pergunta aí para o pessoal. Alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu ver aqui, deixa eu rodar aqui. Se tem mais alguma dúvida da parte teórica. Internação por sepse urinária, logo após a introdução. Considera suspender, Luiz? Suspender. Sepse, ainda mais urinária, com a medicação que pode causar aumento de glicosúria, aumenta a chance de infecção urinária e de septacidose euglicêmica, a gente suspende sim. Mais alguma coisa? Deixa eu ver por aqui. Algum estudo em pacientes portadores de HIV, diabetes e doença renal crônica? Maria Carolina perguntando. Não conheço. A gente não tem essa população ainda contemplada. Luiz, acho que cobrimos bastante o nosso assunto de forma simples para que o pessoal entenda e se torne mais um Flozinator, como nós. Eu acho que é uma medicação que veio para mudar a nossa prática, para chacoalhar o coração do nefrologista, em fazer algo mais pelo paciente com doença renal crônica que está ali no seu consultório e preservar ao máximo essa função renal. É uma medicação nova, a gente ainda tem, mas esse leque ainda vai abrir um pouquinho mais, acredito eu, para sua utilização para outras populações que ainda não foram contempladas nesses estudos iniciais, e foi muito bacana estar contigo batendo esse papo. Luiz, o que significa, uma pergunta para você, o que significa nefrologia na tua vida? Cara, a nefrologia na minha vida é o que eu vejo do lado profissional, é como eu me vejo como médico desde que eu tenho 7 anos de idade, que eu ia almoçar na clínica que meu pai trabalhava, via o paciente em terapia renal substitutiva, aquelas máquinas tanque ainda que tinha antigamente, e que eu me apaixonei por estar ali. Eu via meu pai lá cuidando dos pacientes, a preocupação dele com o bem-estar do paciente. Começou quando eu era criança, e isso fez com que eu me apaixonasse. Quis fazer medicina por isso. Quando eu entrei em medicina, me formei, eu já sabia que eu queria fazer nefro, fiz clínica médica pensando em nefro. Então, nefrologia, para mim, é a minha fonte de inspiração profissional, e ela é o mecanismo que eu encontrei para fazer o bem para a maior parte das pessoas que eu possa fazer, desde o ponto de vista educacional até daquele cuidado no dia a dia, na beira-leito e na beira do consultório ali com aquele paciente. Então, é a minha forma de trazer benefício a maior número de pessoas. Eu acho que a nefrologia, para mim, é isso. Concordo contigo em gênero, número e grau. A nefrologia é uma especialidade que me encantou desde a minha clínica médica lá no Hospital do Servidor Público Municipal. E o que me encantou na nefro foi o fato dela ser muito ampla. A gente transita no consultório, a gente transita na emergência, na UTI, no transplante, na DP, na hemo. Então, essa diversidade de situações que a gente pode ajudar as pessoas, isso realmente me encantou. Essa amplitude da nossa especialidade. E cumprir com o nosso propósito de ajudar pessoas. Pessoal, para quem ainda
não se inscreveu no Nefro Expert de Brasília, passe no Nefro Academy, no link. A gente tem poucas vagas para que a gente esteja juntos lá em março. Luiz, muito obrigado. Nosso papo foi sensacional. Um abraço aí para o Recife, caloroso aqui de São Luís, que é quente do mesmo jeito. Tenho um carinho especial pelo Recife. Minha esposa é do Ceará e sempre eu passo por aí, às vezes em transição de voo. De vez em quando vou a Porto Galinhas também curtir esse litoral maravilhoso de vocês. E a gente vai conversando, meu querido. Forte abraço. Querido. Pessoal, obrigado pela audiência de todo mundo. Luiz, pode dar a tua palavra final. Tá, já obrigado aí, Flávio, pela oportunidade. Obrigado ao Nefro Academy pelo convite. Tá? E quem não segue lá a página do Nefro Atual, vai lá, segue. A página do Nefro Atual tem muita informação atualizada. Todo dia tem coisa sendo postada. Quando acabar aqui agora, eu vou colocar as principais dicas que a gente tem sobre o inibidor de SGLT2 para mostrar para vocês nos stories. Tá? E quem não segue, segue lá, porque tá bem legal. Todo dia a gente posta informação nova e atual para vocês. Um abraço grande. E muito obrigado pela oportunidade também de disseminar esse conteúdo. Tamo junto, meu querido. Forte abraço. Falou. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!